Olá, meu nome é Joaquim Santos, eu sou reflexoterapeuta aqui em São José dos Campos, São Paulo, e eu fui convidado pela ABRTA a falar um pouquinho sobre a reflexoterapia e como ela pode ajudar com dores nos pés. Melhor do que falar sobre a reflexoterapia, deixar alguns depoimentos, e eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas antes eu vou contar um pouco da minha história com a reflexoterapia podal. Em 2015, minha mãe teve um problema na coluna, né? Depois, mais para frente, foi descoberto que ela tinha uma discopatia no disco da coluna e na lombar, degenerava esse disco e era assim, algo que não tinha o que fazer segundo os médicos. Minha mãe passaria a ficar com essa dor, ficaria com essa dor e passaria a tomar remédio praticamente todos os dias por conta dessa dor. E minha mãe, depois de 2 meses com dores horríveis, eu resolvi levá-la num reflexoterapeuta que foi indicado pela minha irmã, e eu nem sabia o que era isso. E minha mãe, ao passar na sessão, 80% da dor dela já foi embora. E com 4 sessões ela não tinha mais dores. E eu me encantei com aquilo, fiquei olhando a reflexoterapeuta trabalhando com a minha mãe e reproduzia isso em casa. Eu trabalhava em fábrica já fazia quase uns 20 anos e vi que eu conseguia ajudar minha mãe com isso. Fiz um curso de reflexologia aqui em São José dos Campos, depois fui me especializar em São Paulo e comecei a tratar parentes, amigos, e vi que os resultados eram tão positivos que valeria a pena estudar mais. Me aprofundei e resolvi sair da fábrica. Depois de 21 anos trabalhando em indústria, dando treinamentos em indústria, eu resolvi sair da indústria para trabalhar com reflexologia podal. E para mim foi um desafio muito grande, porque não imaginava que seria possível trabalhar com reflexologia podal, mesmo tendo pouca experiência, mas graças a Deus eu dei esse passo, saí da indústria e vim trabalhar com reflexologia podal, coisa que eu faço desde 2018. Eu estou trabalhando... Em 2017 eu comecei a atender, mas em 2018 eu vim para esse espaço maravilhoso aqui e desde então eu atendo aqui nesse lugar, chamado Lugar Pleno, aqui em São José dos Campos, para cuidar das pessoas. Mas antes de falar sobre dores nos pés e reflexoterapia, eu vou falar o que está descrito no site da ABRTA sobre o que é a reflexoterapia. A reflexoterapia é uma terapia complementar que estimula a ativação da capacidade curativa do próprio corpo. E no final do texto diz assim: a reflexoterapia não é um substituto para o acompanhamento médico. É, no entanto, uma excelente terapia complementar que pode trazer benefícios concretos e duradouros, tranquilidade, bem-estar, alívio da dor. A maioria dos problemas que eu trato aqui tem a ver com fascite plantar, mas vem também pessoas com problemas de dor no tornozelo, torcer o tornozelo, neuroma de Morton, enfim, vários tipos de problema eu pego aqui no consultório, mas o problema de fascite é um dos mais comuns. Eu vou contar 3 casos para vocês, tem um depoimento aí escrito, né? Olha aí o depoimento agora da Sueli, da dona Sueli, que foi um caso muito legal, que mostra a parte emocional também da reflexoterapia, né? Eu tratei dela alguns anos atrás, ela veio buscar ajuda porque ela estava fazendo já 2 meses fisioterapia e a dor dela não sumia, não parava. Então ela buscou, me viu, eu sou amigo da filha dela, a filha dela tinha ouvido falar do meu trabalho e veio trazê-la para fazer uma sessão de reflexoterapia. A gente começou a fazer a sessão e eu observei que ela ia viajar, ela me disse que ia viajar com a filha. E olha que interessante, e ela tinha medo de voar de avião. Já dá para você ter uma noção aí do que pode ter acontecido, né? Ela estava com essa dor nos pés, ela trabalhava em pé, ela é boleira ainda, né? Faz bolos aí para vender. E trabalhava em pé há muitos anos já e nunca teve esse tipo de problema. Mas ela ia viajar com a filha de avião, nunca tinha viajado e estava manifestando essas dores. E a gente conversando bastante, trabalhei alguns pontos relacionados ao medo, relacionado à insegurança. Trabalhei esses pontos nos pés, né? Fui lá, trabalhei os rins, né? A parte também da tireoide, né? Tudo. E fui trabalhando, conversando com ela e tudo. E incrivelmente
aquilo que 2 meses ela fazendo fisioterapia não resolveu, e na segunda sessão praticamente ela não tinha mais dores. Na terceira ela veio para garantir, viajou, ficou 10 dias viajando, andando para lá e para cá. Quando voltou, ela fez mais uma sessão comigo só para me contar como foi a viagem, só para dizer, para agradecer também pelo fato dela não ter mais dores. E desde então, não teve mais dores. E é um caso bem interessante porque em muitos casos, a gente sabe, existem pesquisas que mostram que 75% dos problemas físicos que a gente tem estão relacionados aí, a problemas emocionais, né? A questões emocionais. E no caso dela era esse, ela estava com medo. E essa emoção estava causando esse problema nela, né? Pelo menos ficou nítido para mim ao cuidar dela. Agora eu vou falar de outros 2 casos, né? Do Sebastião, que trabalhava na indústria, na época que ele fez o tratamento comigo. Ele tinha dores muito fortes nos pés, ele não conseguia andar direito, ele usava bota de segurança, né, no trabalho dele, e ele tinha dificuldades muitas vezes de ir para um setor ou outro por conta da dor. E ele veio fazer um tratamento comigo e vou deixar ele contando aí, através do depoimento dele, como foi a experiência com a reflexoterapia. Vamos lá. Tive um problema de inflamações nos tendões, começou na verdade com uma fascite plantar. Eu fiquei mais de 1 ano fazendo fisioterapia e há 2 meses atrás mais ou menos, além dos problemas nos tendões, eu comecei a ter muita sensibilidade nos nervos, ou seja, você tocava no parte do pé e ele refletia como se fosse um choque. Aí eu descobri o Joaquim para fazer reflexologia. Em uma sessão eu já tive uma melhora assim significativa, continuei. Hoje é a 4ª sessão que eu faço e do meu pé eu sarei, graças a Deus. Então esse foi o depoimento do Sebastião. Eu tive o privilégio de conhecer ele, a gente se tornou amigos, como acontece com a maioria dos clientes que eu trato. E ele acabou indicando a sobrinha dele, a Suelen, que é psicóloga. A Suelen, há 12 anos, tinha problema de dores nos pés. Fizemos aí algumas sessões. Ela já começou a ter uma resposta muito boa, diferente do que ela estava tendo até então. Vimos que tinha algumas questões emocionais também, trabalhamos isso, trabalhei os pontos das regiões dos pés relacionadas a essas emoções, esses problemas, e ela teve uma resposta muito positiva. Eu pedi para ela fazer um depoimento também, e ela deixou o depoimento dela aí registrado, e confere aí. Olá, meu nome é Suelen, e eu vim falar um pouquinho da minha experiência com a reflexologia. Eu tenho um quadro crônico de há mais ou menos 12 anos, eu torci o meu pé, adquiri fascite plantar e também uma compressão na L5. Ao longo desses anos eu fiz várias sessões de fisioterapia, acompanhamento médico, fortalecimento, evitei também, né, esforçar demais o meu pé e a minha lombar. E aí, a partir desse ano, eu ouvi falar da reflexologia pela indicação de um tio e eu comecei a fazer com o Joaquim. Desde que eu comecei a fazer os tratamentos com a reflexologia, que foram em abril, eu comecei a perceber alguns sinais de melhoras, né? O primeiro sinal é que eu comecei a não sentir tantas dores, né, no meu pé. Alguns pontos que o Joaquim apalpava, que nas primeiras sessões eles doíam demais, eu sentia no nível 7, por exemplo. Eu comecei a perceber que eles foram melhorando. Hoje já tá no nível 3, 2, tem pontos que eu nem sinto mais. E aí, não só... e aí eu comecei a perceber que esses sinais de melhoras, eles não estavam acontecendo só fisicamente, mas emocionalmente também. Eu comecei a ficar um pouco mais disposta, eu comecei a perceber algumas coisas na minha vida pessoal que eu não conseguia perceber, e também startar alguns projetos que eu tinha e eu não conseguia startar. Olhando assim para a reflexologia, eu vejo que ela foi muito positiva na minha vida, tanto física quanto emocional. Então vocês viram aí o depoimento do Sebastião, da Suelen e o registro aí do depoimento, registro escrito do depoimento da dona Sueli. Então eu quero agradecer a todos eles aí por terem deixado esses depoimentos. Agradecer o pessoal da BRTA, do ICR. E em especial aqui eu queria agradecer a Cleide, a Priscila, pelo carinho, pela consideração, né, pela oportunidade, né, apesar da minha pouca experiência com a reflexoterapia, ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa técnica que eu tanto amo, tanto gosto de não só
fazer, aplicar, mas também de divulgar. Então eu agradeço muito vocês aí pela oportunidade. Eu gosto de uma frase do primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill. Ele falou assim: o otimista vê oportunidade em cada dificuldade e o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Eu preferi, não é que eu consiga sempre, mas eu preferi ser otimista. E na dificuldade, na dor da minha mãe, eu acabei vendo uma oportunidade de ajudá-la. É aquela história, você vai ajudar as pessoas e acaba sendo ajudado. E hoje minha profissão é essa, eu sou reflexoterapeuta e com muito amor, com muito carinho. E agradeço a Deus primeiramente por tudo e a todos os mestres que passaram pela minha vida aí e ainda passam, né? Me ensinando sobre como deixar a vida das pessoas um pouco melhor, tá bom? Tudo de bom para vocês, obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!